Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. E baseado no meu livro, toda semana aqui nesse canal nós analisamos um tema bíblico com profundidade. Hoje nós vamos falar sobre os sinais do fim. Mas antes de começarmos no assunto, não se esqueça de dar o joinha aí no nosso vídeo. Estoure esse like aí para nós de joinhas. Se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquiri-lo. E se você quiser assistir os outros vídeos da série, também vou deixar aqui na descrição os links aonde você pode assisti-los. Alguns escritores da Bíblia relatam certos acontecimentos que, segundo a visão deles, seriam sinais de que Jesus estaria voltando, ou o famoso fim do mundo, né, o fim do sistema. Então eles destacam certos acontecimentos que seriam uma sinalização de que a volta de Jesus estava próxima e que o fim dos tempos estava chegando. Se você abrir a sua Bíblia aí, nos Evangelhos de Mateus, capítulo 24, se você ler o capítulo inteiro, né, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, também o capítulo inteiro, e no Evangelho de Lucas, capítulo 21, se você ler esses 3 capítulos da Bíblia, ali você vai encontrar vários relatos, né, aonde os escritores bíblicos destacam alguns acontecimentos que, segundo eles, né, seriam sinais de que o fim estava próximo. Se você abrir a sua Bíblia aí, eu até recomendo que você leia na sua própria Bíblia, né, e observe aí. Você vai notar nesses capítulos, tanto o capítulo 24 de Mateus, o capítulo 13 de Marcos e o capítulo 21 de Lucas, você vai encontrar aí descrições de guerras, de fome, doenças, terremotos, falsos cristos, falsos profetas, aumento da criminalidade, falta de amor, entre outras coisas. Então, esses são os ditos sinais que os escritores da Bíblia, né, ao escrever seus relatos, indicam como sendo sinais que marcariam, né, que estaria próximo à volta de Cristo, né, e, consequentemente, o fim do mundo, o fim desse sistema de coisas. Ao ler esses 3 capítulos da Bíblia, de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, se você pode acompanhar aí na leitura que você mesmo pode fazer na sua Bíblia, que são relatos paralelos. Então eles contam basicamente a mesma ocasião, relatam o mesmo acontecimento. E eu vou fazer uma recapitulação breve aí, você pode ler na sua Bíblia e eu vou resumir a história para vocês aí, vocês vão poder conferir na sua própria Bíblia. Vocês mesmos podem conferir e ler aí. Então, nesses capítulos, nós observamos que os apóstolos estavam muito preocupados, né, com Jesus sempre falava, né, de uma volta dele, de um fim, né, ficava pregando, a pregação dele era apocalíptica, porque ele falava, né, arrependei-vos, o reino está aproximando, fica vigilante, olha lá, cuidado, fica esperto, né, fica atento. Então, ele sempre falava nisso aí. E se você observar nos capítulos anteriores, Jesus tem uma discussão com os fariseus e ele começa a bater boca com eles e faz várias predições ali sobre eles, começa a acusar eles, né, falando que eles são sepulcros caiados, que eles são hipócritas, né, e no alto dessa discussão ali, Jesus ele prediz que Jerusalém ia ser destruída. Então nós temos que analisar tanto o capítulo 24 de Mateus, o capítulo 13 de Lucas e o capítulo 13 de Marcos e o capítulo 21 de Lucas, nós temos que analisar dentro desse contexto. Né? Então, Jesus estava vindo de uma discussão com os fariseus, onde ele falou de uma futura destruição de Jerusalém. E os apóstolos ficaram preocupados. Aí, segundo o relato, depois desse acontecimento, eles subiram para o monte e ali
os apóstolos, lembrando dessa discussão anterior com os fariseus, que ele falou da destruição de Jerusalém, inclusive disse que não ia ficar pedra sobre pedra ali na cidade, eles perguntam, mas fala-nos, mestre, quando será, né, essa destruição? Quando será esse fim? Quando será essa volta sua? Né? Então, ao responder essa pergunta dos apóstolos, aí Jesus começa a falar, né, que quando estivesse próximo ia acontecer algumas coisas. Aí ele começa a relatar, né? Aí ele começa a falar de guerras, violência, doenças, morte, né? Ele começa a falar do amor esfriar, das pessoas ficarem mais egoístas. E ele começa a elaborar uma série de coisas. Inclusive ele fala coisas específicas da destruição de Jerusalém, que Jerusalém ia ser cercada pelos exércitos pagãos, e que a coisa repugnante que causa desolação ia entrar dentro do templo, né? E os religiosos normalmente entendem isso como sendo o Império Romano. Então veja que Jesus estava falando da época deles lá, né? Ele estava se referindo a acontecimentos da época, né? E respondendo a uma pergunta que os apóstolos fizeram, né, curiosos, né, sobre uma próxima destruição de Jerusalém. Que, segundo a história, essa destruição ocorreu no ano 70 de nossa era, né? Aproximadamente uns 35 anos depois, né, da morte de Jesus. Então, eram acontecimentos daquela época, ele se referia a sinais que ocorreriam naquela época, né? Só que os religiosos, como eu já expliquei até num vídeo anterior, que é o vídeo do fim do mundo, né? Eles sempre naquela expectativa de harmonizar esse fim do mundo com a sua época, né, querendo que o cumprimento ocorra na sua época, aquele desejo de que tudo ocorra dentro do seu período, porque os religiosos em geral, né, têm aquela vontade que ocorra na época deles, né, que eles vejam tudo aquilo, que eles passem por tudo aquilo e que alcancem a salvação, né? Então, os religiosos têm uma vontade enorme que esse fim ocorra dentro do período de vida deles. E conforme eu já falei no outro vídeo, inclusive se você quiser assistir outro vídeo sobre o fim do mundo, eu falo muito sobre isso, né? Que desde a época de Jesus até hoje, né, em todas as épocas, os cristãos sempre têm adaptado, né, esse fim do mundo para a sua época, e eles usam esses mesmos sinais aí que Jesus explica nesses capítulos 24 de Mateus, capítulo 13 de Marcos e capítulo 21 de Lucas, apontando guerras, né, fome, doenças, né, falta de amor, falsos cristos, e entre outras coisas, né? E então, mas se analisarmos o contexto e como foi escrito, a gente percebe que os escritores estavam se referindo à época deles ao registrar esses acontecimentos. E muito provavelmente, esses acontecimentos registrados nesses evangelhos foram escritos depois da destruição de Jerusalém, conforme eu já expliquei num outro vídeo que eu falo só sobre os evangelhos, né? Então tem uma série de fatores, uma série de evidências que indicam que tudo foi escrito depois. Então provavelmente os escritores simplesmente começaram a colocar coisas que aconteceram, que já tinham acontecido, mas falando que foi Jesus que disse isso lá há 30 anos atrás, como se ele estivesse prevendo nessas coisas. Mas tudo indica que eles escreveram depois dos acontecimentos, então eles tinham toda a facilidade de colocar tudo o que aconteceu, né? Inclusive dando detalhes. Portanto, nós temos que encarar esses relatos como sendo previsões supostas, né? Previsões para a época, e não para 2000 anos do futuro. E isso é a conclusão que chegamos ao fazer uma análise do contexto e do assunto que estava transcorrendo nesses capítulos aí, dos sinais, né, do fim que a Bíblia fala. Inclusive, se observarmos o Novo Testamento ou as escrituras gregas, nós vamos ver que desde a época dos primeiros discípulos de Jesus, já havia essa expectativa enorme entre eles de que o fim estava próximo, né? Percebemos nos escritos da Bíblia de que eles estavam convictos mesmo de que esses ditos sinais estavam ocorrendo lá nos dias deles, né? Nós achamos nas cartas das escrituras gregas, em várias delas, né, expressões tais como
Está próximo o fim de todas as coisas, o tempo que resta é reduzido, ainda mais um pouquinho Jesus virá, né? Estamos no tempo do fim, é a última hora, venho depressa, destacando bem o clima que existia entre os primeiros cristãos. Eu falo muito sobre isso no vídeo que eu fiz sobre o fim do mundo, essa expectativa grande que existia ali entre os cristãos do primeiro século, e eles mostravam isso nos seus escritos. Mas, conforme eu também falei no outro vídeo, eles morreram desiludidos, né? Não veio fim nenhum, né? E outra geração veio depois deles com a mesma expectativa, e nada, e depois outra, e mais nada, até chegarmos hoje, já 2000 anos. Né? E aí entra a questão, né? Por que isso? Né? Por que isso sempre veio acontecendo? Em parte isso se deve porque os ditos sinais, né, que estão na Bíblia podem ser observados em qualquer época. Né? A humanidade, se você estudar a história, sempre esteve envolvida com guerras, né? Sempre teve milhões de pessoas famintas, grandes epidemias, né? Desde que o mundo é mundo, terremotos têm assolado o planeta, que isso é uma coisa natural do planeta, devido ao movimento das placas tectônicas, né? E nas regiões ali onde as placas se encontram, né, são as regiões mais suscetíveis a terremotos, onde ocorrem os grandes terremotos. Entendeu? Você vê maremotos também, né, que podem ser ocasionados por terremotos no fundo do mar, que são os tsunamis. Né? Você pode observar também furacões, né, que acontecem com frequência, sempre aconteceram no planeta. Né? Crime, né, falta de amor, surgimento de falsos cristos, né, e falsos profetas. Isso desde a época de Jesus até hoje sempre surge, um aqui e outro ali. Né? E, inclusive, na época do primeiro século, existia dezenas de supostos messias, né? Foi a época que mais tinha. Hoje, nos nossos dias, às vezes aparece um ou outro brincalhão aí, tipo aquele Henri Cristo, aqui do nosso país, né, que se autoproclamou Jesus, e ainda tem gente que segue aquela pessoa. Né? Mas a gente vê que a pessoa que tem algum problema mental, né, pessoa que não é bom da cabeça, mas, ou às vezes até né, até é mais esperto que a gente pensa, né? Fica usando isso aí para se dar bem, né, ter uma vida confortável como realmente ele tem, né? Mas você vê que sempre teve isso, né? Pessoas se afirmando ser Cristo, né? Desde lá do primeiro século, né? Então, isso já acontece há milênios, né? E esses sinais são facilmente adaptáveis em qualquer época. Né? Então, qualquer época a pessoa ela facilmente pode adaptar ali as guerras da época dela, as epidemias da época dela, a fome, né? As mortes, falta de amor, violência, né? E muitas outras coisas que são destacadas nesses sinais. Né? Então, além disso, a gente soma tudo isso à vontade que a pessoa tem que aquilo ocorra no tempo dela, né? Que a pessoa está ansiosa por uma grande transformação no mundo, né? E por tabela na própria vida dela, né? Então, isso faz com que as pessoas enxerguem os sinais onde elas querem enxergar. Né? E, como eu falei no outro vídeo do fim do mundo, né? Enquanto existirem pessoas acreditando na Bíblia como sendo a palavra de Deus, sempre haverá essa expectativa quanto a um fim do mundo apoiado em sinais que sempre existiram, existem hoje, se você quiser aplicar hoje também existe, e vai existir no futuro. Entendeu? Então, na cabeça das pessoas, sempre haverá sinais para justificar as suas crenças. Quando nós falamos isso para os religiosos, normalmente eles tentam justificar dizendo assim, não, mas guerra, fome, violência sempre existiram. Só que, aí para tentar adaptar a nossa época, que é a época atual, né, eles falam assim, mas na nossa época houve esses sinais numa intensidade nunca antes vista, né, uma intensidade enorme, e todos os sinais ocorrendo ao mesmo tempo. Então eles tentam justificar dessa forma, falando que esses ditos sinais aumentaram em intensidade nessa época e acontecem todos de uma só vez. Essa é a justificativa dos religiosos. Só que as pessoas em geral não percebem, o que os religiosos não entendem,
é que, na realidade, não foram os sinais que aumentaram de intensidade, mas, na realidade, foi a população que aumentou de tamanho. Essa é a questão. Quanto maior a população, maior é a quantidade de mortes decorrente, por exemplo, citando aqui um dos sinais, a morte, por exemplo, de terremotos. Né? Eu vou dar um exemplo aqui que é fácil de você entender. Houve um grande terremoto na cidade do México, né, que matou ali 20 mil pessoas, deixou 30 mil feridas e 100 mil desalojadas, no dia 19 de setembro de 1985. Houve esse terremoto lá. Agora, pense bem, esse mesmo terremoto, se ocorresse na mesma intensidade, se ocorresse há 500 anos atrás, nesse mesmo local, na cidade do México, quantas pessoas você acha que morreria nesse desastre? Quantas pessoas você acha que habitavam essa região naquela época, há 500 anos atrás? Hoje tem 20 milhões, mais de 20 milhões de pessoas que habitam ali, aquela região ali onde tem a cidade do México. Mas há 500 anos atrás, né, as Américas tinham acabado de ser descobertas. O máximo que existia ali naquela região eram pequenas aldeias de índios. Não existia essa grande aglomeração de pessoas morando em grandes prédios, como existe hoje, né? Selva de pedra, né? Cheio de concreto para cair em cima da cabeça das pessoas, porque o terremoto balança, os prédios começam a desmoronar, mata muita gente mesmo, as pessoas estão tudo lá dentro. Né? Agora, imagine, há 500 anos atrás, um terremoto desse nível, até mais forte, mas ali com algumas centenas de índios ali vivendo em tendas. Quantos morreriam, você acha? Quantos? Né? Se acontecesse um terremoto devastador nessa mesma região da Cidade do México, ou até mais forte, quantas pessoas você acha que morreriam naquela época? Com certeza, muito menos do que as 20 mil que morreram, né, em 1985. Muito menos. Então, é uma questão de logística e é uma questão de aumento populacional. Por exemplo, vamos mudar a região agora, vamos passar para o nosso país para você entender. Se acontecesse um terremoto aqui na cidade de São Paulo, que tem ali mais de 20, quase 30 milhões de pessoas ali na região, com certeza seria uma devastação enorme, né? Morreriam muitas pessoas. Mas se acontecesse esse mesmo terremoto na região de São Paulo há 500 anos atrás, quantas pessoas iam morrer? Fala para mim. Quantas pessoas? Ninguém, praticamente ninguém. Pouquíssimos, porque não existia pessoas, não existiam essas grandes cidades, com esses grandes prédios para cair e matar as pessoas. Então, nós temos que considerar isso, né? O aumento da população e as grandes cidades, né, com seus grandes prédios de concreto, para analisar a mortalidade de terremotos. Outra coisa também, a questão de se registrar terremotos. Né? Vamos nos concentrar no terremoto como um exemplo. Né? A sismologia é o ramo da ciência bem recente. Né? Foi só no princípio da década de 1850 que o primeiro verdadeiro sismólogo, como o chamaríamos, apareceu. Foi o irlandês Robert Mallet. Né? Depois dele veio John Milne, chamado de pai da sismologia, e em 1880 ele inventou o primeiro sismógrafo, propriamente dito, que é aquele aparelho que mede os terremotos. Né? E desde o fim do século XIX eles têm começado a registrar, né, os terremotos, né, com uma razoável precisão. Portanto, os sismólogos hoje podem apresentar uma lista completa, né, de grandes terremotos que ocorreram mais ou menos aí dessa época, né, de 1900 para cá. E com o melhoramento adicional dos sismógrafos e o crescente número de países que foi assimilando essa tecnologia, né, de 1950 para cá, as observações puderam atingir o mundo inteiro.
porque antes era mais só lá na Inglaterra, né? Onde começou a surgir esses aparelhos e esses estudiosos, né, dos terremotos. Mas de lá para cá, né, eles foi aumentando as regiões que tinham sismógrafos, e os estudiosos foram aumentando também, a ponto de que de 1950 para cá eles conseguiram fazer uma rede do mundo inteiro para medir esses terremotos. Então, isso nos mostra que os terremotos só passaram a ser medidos de maneira mais eficiente, né, com mais precisão, de 1950 para cá. Os aparelhos foram inventados em 1900, 1800, final dos anos 1800, início dos anos 1900. Foi ali que começou a se inventar os aparelhos e os estudiosos começaram, né, a fazer as medições. Então isso quer dizer que antes disso, 1800, 1700, 1500, não tinha como medir isso, né? A maneira de se medir terremotos era simplesmente os escritores da época que às vezes relatavam, houve um terremoto aqui, quando coincidia de ocorrer um terremoto numa região que tinha uma pessoa ali que registrava, ele falava, aconteceu um terremoto aqui e tal, né? Mas normalmente, as regiões onde os terremotos são mais fortes, como o cinturão, né, o cinturão de fogo que eles falam, né, que é ali o círculo de fogo, né, que fica no Oceano Pacífico, nessas épocas tinham pouquíssimas pessoas, e ali as pessoas não registravam. E aonde havia pessoas que registravam algumas coisas, né, que é ali na região do Mediterrâneo, da Europa, da Ásia, ali no Oriente Médio, né, os terremotos ocorriam, mas em menor intensidade. Então, às vezes, ocorriam grandes terremotos, né, lá nos Himalaias, né, lá no Círculo de Fogo no Oceano Pacífico, e as pessoas não registravam, ficavam sem registro, né? Como eu já disse, eles começaram a registrar na Inglaterra, né, que começou a inventar o aparelho para medir terremotos, e as pessoas começaram a estudar isso por volta de 1900, e em 1950 que se tornou mundial. Então, como que pode um religioso afirmar que os terremotos aumentaram em intensidade na nossa época, sendo que eles nem têm como medir como eram os terremotos antes disso, né? Há 200, 300, 500 anos atrás, né? Talvez ocorreram terremotos devastadores e eles não sabem, porque não havia, né, os sismógrafos, não havia os estudiosos, né? E às vezes na região que ocorreu esse grande terremoto não havia nem gente, às vezes era deserto, não tinha. Como que vai registrar uma coisa dessa? Então, são vários fatores, né, que tornam impossível, né, da pessoa afirmar, como os religiosos afirmam, que os sinais estão se intensificando nos nossos tempos. Em especial, que nós estamos analisando aqui a questão do terremoto, como a gente viu aqui, é impossível afirmarmos isso. Sobre essa questão do aumento da intensidade dos sinais, um outro erro normal que os religiosos cometem é afirmar que as guerras, a fome e as doenças aumentaram sua intensidade, né, nos nossos dias. Então, por isso mostra que os sinais estão ocorrendo na intensidade maior, né? Porque aí volta a mesma questão dos terremotos que nós analisamos, né? Porque as pessoas parecem que esquecem ou fingem esquecer que a população aumentou. Então é natural que uma maior quantidade de pessoas sejam afetadas quando surge uma guerra, quando surge fome, quando surge doença, né? Não é necessário ser um vidente, né, para prever esse tipo de coisa. Se você fizer um estudo honesto e legítimo, você tem que avaliar a porcentagem da população afetada. Aí é que você vai ver, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você entender. Suponhamos que tem uma aldeia, né, que tem 1000 habitantes e 600 pessoas morrem de fome. Então aí, se a gente fizer uma porcentagem, 60% da população morreu de fome. Não é isso? Quer dizer, 6 de cada 10 pessoas dessa aldeia morreu de fome. Então essas 600 pessoas significa mais da metade da população, né? Significa 60% da população. Agora, vamos colocar isso numa cidade maior. Por exemplo, uma cidade tem 100 mil habitantes. Suponhamos que 10 mil morreram de fome. 10 mil é muito mais do que 600 pessoas. 10 mil pessoas
E muito mais pessoas morrendo de fome do que 600 pessoas. Só que a cidade tem 100 mil habitantes. Então esses 10 mil, na realidade, é apenas 10% da população. Né? De cada 10 habitantes, 1 morreu de fome. Já lá na aldeia, né, de cada 10 habitantes, 6 morreram de fome. Então, apesar de ter morrido menos pessoas, ter morrido só 600 pessoas, mas num universo de 1.000 pessoas, se morreu 600, a proporção foi muito maior. Morreu mais da metade da população. Agora, no universo de 100 mil pessoas, se morreu 10 mil, que no número absoluto, né, seria mais do que as 600 pessoas, morreu proporcionalmente, morreu apenas 10% da população. Morreu apenas de cada 10, morreu 1. Né? Então, se formos analisar a porcentagem, né, apesar de ter sido mais pessoas que morreram, a porcentagem em comparação com o total da população é bem menor. Então, ao analisarmos isso, as mortes por guerras, mortes por fome, morte por doença, nós temos que fazer uma proporção, né? Fazer uma porcentagem e não olhar números absolutos, porque se olhar números absolutos, é óbvio que vai, visto que a população aumentou muito, é claro que em números absolutos vai ter mais pessoas mortas em guerras, fome, né? Doenças. Mas e se analisarmos a porcentagem? Aí a situação muda muito. Um bom exemplo dessa questão da proporção nos ditos sinais, né, é a questão da doença. Né? Vamos nos concentrar agora nas doenças, que muitos religiosos apontam como sinal do fim e que os religiosos de hoje dizem que hoje tem acontecido numa intensidade muito maior. Mas se você olhar na questão proporcionalmente, né, considerar o aumento da população, entre outras coisas, você vai ver que teve outras épocas no passado que morreram proporcionalmente muito mais pessoas de doenças do que nos dias de hoje. Por exemplo, um bom exemplo disso é o século XIV. O século XIV é um século de estudo que os historiadores observam, porque nesse século XIV foi um século onde ocorreram várias pestes, inclusive a peste negra, né, que dizimou 1/3 da população da Europa. Veja bem, 1/3. Né, de cada 3 moradores da Europa, 1 morreu no século XIV devido à peste negra. Né. Há um consenso entre os historiadores de que o ano de 1348 da nossa era foi o ano inicial da peste negra. E ali muitos assinalam, né, que houve ali uma mortalidade terrível. Né? Só para se ter uma ideia, segundo os números dos historiadores, 75 milhões de pessoas foram mortas, né, pela peste negra. Olha para você ver. Né? A Europa tinha mais ou menos 220 milhões de pessoas, 75 milhões morreram por causa da peste negra. Agora eu te pergunto, qual epidemia ou peste na nossa época que dizimou 1/3 da população do planeta? Para ser mais ou menos proporcionalmente igual à mortalidade da peste negra, tinha que morrer, por exemplo, se houvesse na Europa novamente, que a peste negra ela é registrada, né, com mais detalhes na Europa. Então, se na Europa tinha 200 milhões de pessoas, morreu 75 milhões de pessoas. Né? Vamos supor que na Europa hoje tenha lá uns 700 milhões de pessoas. Né? Vamos jogar para baixo, 600 milhões de pessoas. Então tem que morrer 200 milhões de pessoas para ter uma mortalidade na mesma proporção que teve a peste negra no século XIV. Você conseguiu perceber? Né? Hoje, uma epidemia, para ter a mesma proporção de morte da peste negra na Europa, no século XIV, tem que matar 1/3 da população da Europa. Então, se a Europa, suponhamos, né, tiver 600 milhões de pessoas, tem que morrer 200 milhões de pessoas. Aonde você já viu isso? Onde que existiu na nossa época uma epidemia
que matou 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas. Aonde? Nunca, nem de longe, né? Isso acontece. Quando surge uma epidemia em algum lugar do mundo, como na África, houve lá o Ebola, logo os cientistas já vão lá, o pessoal da Organização Mundial de Saúde já cerca a região para aquilo não esparramar, né? E já toma todos os cuidados ali, e aquilo ali fica meio restrito, mesmo apesar de hoje ter as viagens de avião internacional que facilita, né, os vírus, transmitir vírus de um continente para o outro, mas você vê que quando surge algo assim, logo eles já vão lá, já barram aquilo ali para aquilo não tomar proporções muito catastróficas, né? Então, ou como houve a gripe aviária na China também, logo eles foram lá e cercaram lá, né, impediram que aquilo tomasse conta de uma região maior. Então a gente vê que epidemias devastadoras dessa forma, né, da peste negra para cá, nunca houve algo semelhante, né, de morrer 1/3 da população da Europa, né? E se formos analisar o mundo inteiro, né, 7 bilhões de pessoas, uma epidemia para matar 2 bilhões de pessoas, isso aí é impensado, né? Não existe isso, nunca houve isso na nossa época. Então, se analisarmos proporcionalmente, né, a peste negra foi a maior mortalidade devido à doença, devido a pestes, né? Foi a maior mortalidade que houve na história da humanidade, que se tem registro. E ela ocorreu no século XIV. Então, como que hoje, nos dias de hoje, o sinal das doenças está acontecendo com mais intensidade, né? Muito pelo contrário. Com o avanço da ciência, né, a partir do século XIX e o século XX também, houve grandes avanços, né, como a descoberta de antibióticos, da penicilina, né, que foi um grande avanço, os transplantes de órgãos, as vacinas, né, você vê que a mortalidade ela diminuiu e muito, né. Você vê que hoje as pessoas, a média de vida, a expectativa de vida das pessoas aumentou, né. Você vê que antigamente, na Idade Média, era raro uma pessoa chegar a 100 anos. De vez em quando não chegava, né, mas era muito raro. Normalmente as pessoas morriam com 40, 45 anos, já estavam morrendo, né? Imagina você ter um problema, né, há 200, 300 anos atrás, na época que não tinha antibiótico, a pessoa às vezes morria por causa de uma inflamação de garganta, aquilo começava a piorar, não tinha um antibiótico para você tomar, até que se o organismo não conseguisse vencer aquela inflamação, aquilo tomava conta, e de repente a pessoa morria por causa daquilo, né? Então você vê que era uma coisa absurda, como as pessoas morriam de maneira banal. A mortalidade infantil, você pode olhar os dados, qualquer historiador pode falar isso, qualquer especialista, a mortalidade infantil diminuiu drasticamente, né? No passado, há 100 anos atrás, 200 anos, de cada 1000 crianças que nasciam, 400 morriam até os 5 anos, que é a idade mais frágil, né? Mais fácil de haver a morte, porque a criança está com o sistema imunológico mais fraco, né? Está mais frágil. Então, as pessoas, a mortalidade infantil era quase metade das crianças até os 5 anos morria, de 1.400, 40%. Né? Mas aí, com o avanço da ciência, né, com hoje os pré-natais, hoje as mulheres vão lá, os médicos acompanham. Às vezes o feto tem uma doença, eles conseguem tratar ainda na barriga da mãe, né? Hoje a maioria tem os partos em hospitais, acompanhar não era igual antigamente, tinha parto de qualquer jeito, no meio do mato, com parteira, aquilo, o menino às vezes nascia atravessado, a mãe morria, o menino também morria, às vezes dava infecção, aquilo caía lá, né? Infeccionava, cortava o cordão umbilical com tesoura enferrujado, dava tétano, aquilo era uma bagunça, né? Hoje não, hoje faz tudo nos hospitais, né? Tem os tratamentos, né? Para que a criança nasça mais saudável, né? Tem as vacinas, depois que a criança nasce, uma série de vacinas que impedem uma série de doenças, né, que as crianças tinham antigamente que morriam. Então hoje, né, países mais evoluídos, chega a ter uma mortalidade infantil de cada 1000 crianças, morre 7, 8 crianças. Olha que diferença! De 1000 morria 400, hoje de 1000 morre 7, 8. Né? E com as medicações, os antibióticos, esses remédios, as pessoas também têm conseguido viver mais. Tanto é que
tem esse problema sério nos países aí da Previdência. Até aqui no nosso país tem esse debate hoje que está tendo sobre a reforma da Previdência. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais, né? E está nascendo menos neném também. Antigamente a pessoa tinha 10, 12 filhos, hoje tem 1, 2. Então a população está envelhecendo. Por quê? Porque os idosos estão aumentando sua expectativa de vida, né? Estão chegando a 80, 90 anos, né? E os que estão na base ali para pagar o benefício desses idosos são menos, né? Porque nasce menos. Então a população vai envelhecendo. Isso já aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, e agora está acontecendo no Brasil também. Por isso é que tiveram de ser feitas essas reformas nas previdências, porque estava quebrando. Não tinha dinheiro suficiente para pagar os idosos, devido ao aumento dos idosos e a diminuição da força de trabalho dos jovens. A pirâmide, né, social, de idade, foi mudando. Antigamente no Brasil, a pessoa tinha 10, 12 filhos e os idosos morriam mais cedo. Então tinha mais jovens do que idosos. Hoje mudou. Nasce menos, nasce 1, 2 ou nenhum. Né? Os casais hoje têm poucos filhos e os idosos estão vivendo mais. Então a população de idosos está aumentando e a base que paga esse benefício para esses idosos está diminuindo. Mas o que significa isso? É que as pessoas estão vivendo mais, estão vivendo melhor, estão tendo melhor qualidade de vida por causa dos avanços da medicina, né? Também a grande parte da população está sendo mais consciente com respeito a exercícios físicos, fazer exercícios físicos, alimentação saudável, comer mais frutas, verduras, legumes, né? Evitar essas coisas industrializadas, né? Ter um bom sono, evitar estresse. Então muitos têm feito uso disso aí, dessas boas práticas de saúde, né? Deixando o vício de lado, como cigarro, essas coisas, drogas, né? Diminuir o uso de álcool. Então tudo isso aí colabora para que a pessoa tenha uma expectativa de vida maior, né? Então, um religioso hoje falar que as pessoas, que os sinais estão aumentando a intensidade, é justamente o contrário, eles estão diminuindo a intensidade, né? As doenças hoje, né, têm tido um efeito menor na população devido aos avanços da medicina, as pessoas estão vivendo mais, né? A alimentação hoje, apesar de ter pessoas ainda que têm fome, morrem de fome em vários lugares do mundo, até aqui mesmo no Brasil, em regiões mais pobres, mas diminuiu muito também, né? Porque hoje o maior problema não é a falta de alimento, mas é a distribuição, é a ganância do homem, que às vezes deixou o alimento perder lá, porque não acha o preço que ele quer no alimento. Mas alimento tem, né? O problema é chegar a todas as pessoas. Então, assim, se analisarmos isso aí, é muito fácil a gente ver que essa explicação de que os sinais de fome, doença, né, até mesmo terremotos, como nós vimos, guerras, né, até mesmo as guerras, sempre houve guerras. É claro que as guerras que teve, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, foram guerras que teve uma mortalidade maior por causa do desenvolvimento das armas, né? E hoje, se acontecer uma Terceira Guerra Mundial, né, com as armas que tem hoje, pode destruir toda a vida no planeta. Mas a questão é que da Segunda Guerra para cá, houve guerras locais, mas jamais, devido às armas nucleares, eles tiveram coragem de ter uma outra guerra mundial, porque seria a extinção de todo mundo, e ninguém quer que a raça humana seja extinta. Então as pessoas já pensam 10, 20 vezes antes de partir para isso aí, né? Então você vê que já tem aí, de 1945 para cá, a gente vê que nunca mais houve aquelas grandes guerras, né? São guerras locais ali, guerra contra o terrorismo, guerras religiosas ali no Oriente Médio, em alguns locais, mas coisas menores, né? E que as grandes potências participam indiretamente, nunca diretamente. Então, se a gente observar de maneira honesta, né, na nossa época, as guerras têm diminuído demais, as doenças, a mortalidade delas nas pessoas também diminuiu demais, os terremotos continuam no mesmo nível, porque é um fenômeno natural da Terra, só que devido ao aumento da população, quando acontece um terremoto, como eu expliquei no início do vídeo, vai morrer mais gente, né, se tiver mais pessoas em determinada localidade, né? E a própria fome também hoje, né, a questão diminuiu demais, pessoas que morrem de fome. Isso ainda existe por causa da ganância do homem, não falta de alimento, porque o alimento tem, o problema é chegar nas pessoas. Então, se analisarmos honestamente, né, os sinais em nossos dias, os ditos sinais, né, não têm aumentado a sua intensidade, né, e muito menos, né, muito menos causado tantas mortes como já causou, né, em
épocas passadas, como eu citei aqui, por exemplo, o século XIV, né, que foi um século devastador para a humanidade, né, que teve a peste negra, que teve uma série de terremotos registrados, mesmo que na época não tinha sismógrafos, essas coisas, os historiadores registraram vários. Imagina se tivesse sismógrafos, né, se os estudiosos estivessem ali estudando, eles iam apontar ali dezenas, centenas de terremotos, como hoje também acontece, né? Porque é um fenômeno natural, não houve nem aumento nem diminuição. O que houve foi um aumento da população para provocar uma mortalidade maior, né? E no século XIV também houve muita violência, né? Muitas guerras, muita morte, e proporcionalmente matou mais gente do que as guerras atuais, né? Então, são evidências que você vai estudando, você vai analisando, você vai percebendo que os ditos sinais não aumentaram de intensidade na nossa época. Pelo contrário, eles têm diminuído a sua intensidade. O outro argumento que os religiosos usam, além de tentar dizer, né, que a intensidade aumentou, e como nós vimos, isso aí é um argumento totalmente equivocado, além da intensidade, eles querem apontar para a questão do sinal composto. Eles falam assim, não, mas nos dias de hoje está acontecendo tudo de uma vez, né? Não é só a guerra sozinha, não é só a fome, não é só a doença, tudo junto de uma só vez, né? Mas esse argumento também se mostra falho, né? Qualquer pessoa que fizer uma pesquisa honesta sobre esse assunto, ele vai descobrir que é praticamente impossível encontrar uma geração de 2000 anos para cá, que não tem observado várias particularidades combinadas desse suposto sinal. Quer dizer, sempre que vem um, vem os outros, todos juntos. Essas questões de guerra, fome, doença, isso aí tudo é interligado, não tem como isso surgir só uma coisa, né? Em qualquer época, sempre vem junto. Isso não nos surpreende, né, que realmente seja interligado, e não nos surpreende os escritores da época terem colocado isso tudo junto, porque realmente vem junto, ocorre simultaneamente. É até chamado de a trindade do mal, né? Em especial a questão das guerras, da fome e das pestilências. Inclusive tem até um trecho lá no Apocalipse, no livro de Revelação, o último livro da Bíblia, que fala dos famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. E ali o escritor disse que numa visão viu a cavalgada desses 4 cavaleiros. O primeiro era um cavalo branco, né? E o cavaleiro ali, as religiões têm uma controvérsia. Uns falam que esse cavaleiro representa Jesus, né, na sua volta. Outros falam que é o anticristo, já fala totalmente errado, totalmente o contrário, né? E outros já falam outras coisas. Então, quer dizer, há uma controvérsia entre os religiosos nas suas explicações. Cada um interpreta de uma maneira. Mas os outros, há um consenso, os outros cavaleiros. Tem o cavaleiro, que é o cavaleiro do cavalo vermelho, né, que vem pronto para a guerra, que a maioria dos religiosos, há um consenso entre eles que representa a guerra, né, em si. Depois vem o cavalo preto, com um cavaleiro com uma balança na mão, né, que antigamente usava balança para medir os alimentos, e a maioria dos religiosos, né, eles concordam que representa a fome. E por último, um cavalo descorado ou meio amarelado, que é aquela cor da pessoa que está doente, né, e montado por um cavaleiro que dá até o nome, que é a morte, né. Então, obviamente, representa as doenças que causam a morte, né. Então, já nessa visão aí, no livro do Apocalipse, a gente já percebe que os escritores cristãos lá do primeiro século já associavam muito essas coisas, porque normalmente elas são associadas, né? Porque você vê, o cavaleiro da guerra, né? Vem a guerra, aí os homens vão tudo para a guerra, morre a maioria. Os campos onde são plantadas as coisas ficam totalmente devastados. Então, quer dizer, qual que é a consequência lógica depois da guerra? É a fome, né? Sempre, toda vez que tem uma guerra, automaticamente depois da guerra vem a fome. Por quê? Porque os homens que estavam nas fazendas para fazer as plantações foram para a guerra morrer. As plantações foram devastadas. Então, eles vão comer o quê depois da guerra? Então, logicamente, naturalmente, depois das guerras vem uma crise de fome, né? E qual é a consequência da crise de fome? A pessoa alimenta pouco, não tem alimento, o organismo fica fragilizado, aí vem o quê? Vem as doenças.
Aí o corpo começa a adoecer mais fácil. Aí a pessoa começa a pegar doenças, né? E nessas épocas passadas, os medicamentos não tinham esses remédios modernos, a pessoa morria facilmente, qualquer coisinha, né? Porque o organismo já estava fragilizado, porque estava desnutrido pela falta de alimento, que foi provocado pela guerra, tá vendo? Como é que é interligado? Aí qual é a consequência? É a morte, né? Então você vê que, mesmo nessa visão dos cavaleiros do Apocalipse, né, eles já colocam essa sequência, né? Guerra, que provoca fome, que provoca as doenças e, por fim, a morte, né? Então isso já é interligado, né? Em períodos de guerra, né? Em períodos de guerra, normalmente vem depois disso fome, né? E depois vem as doenças que levam à morte. Então esses como os religiosos dizem, não, mas o sinal agora é composto, está acontecendo tudo na mesma ocasião. Mas isso não é só na nossa época, sempre foi assim, né? Sempre que houve guerras, em qualquer época, ela vem acompanhada de fome e que leva à desnutrição das pessoas, que traz doenças, que o corpo fica fragilizado, e atrás dessas doenças, obviamente, vem a morte, né? E também é interessante notar que sempre em períodos de guerra e fome e doenças, aumenta também o crime. O crime naturalmente aumenta, né? Se você fizer uma análise do histórico de violência e de roubos, onde há mais, né, é na época das guerras, fome e das doenças, né? Porque, como diz o provérbio, uma desgraça nunca vem sozinha, né? Elas sempre estão relacionadas. Então essa questão do sinal composto, né, é muito natural e compreensível. Não é uma novidade da nossa época, sempre foi assim, né? Uma coisa está interligada com a outra, né? Se tem a guerra que provoca a fome, que provoca as doenças, é claro que, por exemplo, o alimento está escasso, as pessoas ficam com fome, aí começa a querer roubar, começa a querer invadir, começa também a tomar o alimento dos outros, aí começa a ter mais bandidagem, mais violência, mais morte, mais falta de amor, porque o ser humano é assim, em momentos de guerra é que ele mostra a sua face mais animalesca. Então, durante a guerra e depois da guerra, na consequente fome e doença e morte, as pessoas vão ficando mais violentas, né? Vão ficando mais agressivas, e isso colabora para o aumento, né, das mortes por violência, por criminalidade, falta de amor, né? Como é descrito lá nos sinais de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas capítulo 21. Então, é uma consequência natural, né? Não tem novidade nenhuma nisso. E os escritores da Bíblia sabiam disso, por isso que colocaram nessa sequência, né? A gente vê lá em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, essa sequência, né? Guerras, depois fome, depois pestilências, muita falta de amor. Então isso aí realmente é uma consequência natural. Por isso é que a gente vê lá nos cavaleiros do Apocalipse, o cavalo da guerra, depois o cavalo, né, da fome, e depois o das doenças, que é o descorado, né, que tem o cavaleiro que chama morte, que no fim chega na morte, né? Então, é uma consequência natural. Então, essa tentativa dos religiosos de falar que os sinais, na nossa época, estão acontecendo de maneira composta, né, um sinal que envolve várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, também é frágil, se mostra fraco, as evidências são frágeis, né, porque é um raciocínio totalmente equivocado. Porque em qualquer época da humanidade, esses sinais, esses ditos sinais, né, esses acontecimentos acontecem juntos, né? Um está interligado com o outro. Então, tanto a questão de estar interligados como a questão da intensidade, você viu aqui nesse vídeo, né, várias evidências que mostram claramente que esse tipo de raciocínio é totalmente equivocado, né, os religiosos ao dizerem isso, que os sinais estão acontecendo na nossa época numa intensidade nunca antes vista e todos juntos, né, é um raciocínio enganoso, né? Porque na realidade a intensidade diminuiu muito, como nós vimos, e essa questão de acontecer tudo junto, isso é natural, porque esses acontecimentos estão sempre interligados, né? Mas, como eu disse, né, no vídeo, né, as pessoas elas
elas enxergam o que elas querem enxergar. Né? Então, por mais que às vezes a gente explique, raciocine, a pessoa ainda fica querendo, né? Não, mas não é bem assim, tentando achar uma desculpa, tentando achar uma justificativa. Mas os fatos são muito claros e a gente percebe que esse tipo de raciocínio religioso é equivocado. Né? E esses ditos sinais, né, que desde lá do primeiro século os cristãos escreveram nas Bíblias, né, no Evangelho de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, né, até mesmo os cavaleiros do Apocalipse, lá nas visões de revelação ou Apocalipse, a gente vê que desde a época deles, né, como nós explicamos aqui, esses sinais existem, eles escreveram pensando na época deles e os cristãos, através dos tempos, têm adaptado na sua própria época, naquela ansiedade, naquela expectativa de que tem que ser na minha época, né, para ter o livramento próximo, a salvação, a mudança do sistema, das dificuldades. Então todo cristão tenta adaptar na sua própria época. Né? E aí você vai mostrando evidências que não é bem assim, que qualquer época isso aconteceu, eles ainda tentam, naquele desespero, falam, não, mas a intensidade aumentou, tudo acontecendo na mesma época, foi só nos nossos tempos, mas conforme a gente viu, a intensidade na realidade ela tem diminuído, e a questão de acontecer da mesma época sempre foi assim, porque esse tipo de acontecimentos estão sempre interligados, né? Guerra, depois vem a fome, depois como consequência, um é consequência do outro, né? Aí vem as doenças, depois vem a morte, aí aumenta o crime, a falta de amor entre as pessoas, e assim vai, né? Bom, esse era o assunto de hoje, né? Se você gostou, vamos relembrar aqui, hein? Deixa o seu joinha aí, porque isso é muito importante. O seu like vai fazer com que o nosso vídeo seja visto por mais pessoas, né? Tem um alcance maior, então isso é muito importante para nós. Você se inscrever também é muito importante, se inscrever aí no nosso canal, né? Nós já temos mais de 10.500 inscritos, isso a gente fica muito honrado, muito grato e queremos que isso aumente mais pessoas se inscrevam. Comente aí o que você achou, compartilhe com seus contatos, seus amigos, né? E acione o sininho de notificações, porque é assim que a gente fizer, toda semana a gente faz um assunto novo, você será notificado, viu? Tudo isso que eu falei hoje e nos outros vídeos, que já são mais de 30 vídeos, nós já fizemos com diversos assuntos, foi baseado no meu livro aqui, ó. Quer saber mais? Quer aprofundar mais sobre esses assuntos? Pode adquirir meu livro. Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo os links aonde você pode adquirir. E sempre deixo na descrição também o link dos outros vídeos, né, da série que nós já fizemos. Ok? No mais, eu desejo uma boa semana para todos e até o nosso próximo vídeo.